Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura bíblica. Vamos iniciar o livro de 1 Crônicas, capítulo 1, os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Malalel, Malalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, perdão. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Seba, Evilá, Sabita, Rama e Sabiteca. Os descendentes de Rama foram os povos de Saba e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nirode, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Nafito, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Heveus, dos Aquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, perdão.
Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai dos filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almoda, Selefi, Azar, Mavi, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimatel, Sabá, Ofir, Avila e Jobade. Os descendentes de Sem, ainda de famílias de Sem, Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abraão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai dos filhos que se chamaram. Abraão foi pai de 2 filhos que chamaram. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adibel, Mibizão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá, perdão. Abraão teve uma concubina chamada Ketura. Abraão teve uma concubina chamada Ketura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquitã foi pai de 2 filhos, Seba e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Eter, Enoque, Abida e Euda. Os descendentes de Esaú. Isaac, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Rael, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi antepassado das seguintes tribos: Tema, Omar, Zefo, Etan, Kenaz, Tina e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Nate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir. Lotan, que foi antepassado dos grupos de famílias de Ori, Omã,
Lotan tinha uma irmã chamada Tima. Sombal, que foi o antepassado dos grupos de família de Alvel, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Anã. Anã foi pai de Dizon. Aná foi pai de Dizon. E Dizon foi antepassado dos grupos de família de Arão, Esban, Itã e Quetã. Ezé, que foi antepassado dos grupos de família de Bilã, Zavã e Jacã. Dizã foi o antepassado dos grupos de família de Uz e Arã, os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a torre de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Naba. Jobade, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samilá, da cidade de Mareca. Saúl, da cidade de Reobote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibor. Haddad, da cidade de Pau, o nome de Haddad, da cidade de Pau, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tina, Alvã, Getete, Olibama, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irão. Então, é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.